Saudações, estudantes e profissionais da área, sejam bem-vindos novamente ao canal do K, o canal de vídeos focado na área de administração. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre planejamento por cenários, ou seja, chegou a hora de eu mostrar para vocês o que são cenários e como utilizá-los e realizar um planejamento com os cenários. Então, como já é de costume, vou iniciar aqui o vídeo conceituando cenários. Então, vou explicar o que são cenários, de onde veio e assim por diante. Logo depois, eu vou explicar os segmentos do ambiente. Como assim? Bom, os cenários eles são formados sempre em alguma coisa que está no ambiente, alguma situação real, algo que está no ambiente, seja ele demográfico, seja ele político, entre outras coisas. Então eu vou mostrar como que é dividido esse ambiente na hora de você fazer um planejamento por cenários. Vou falar um pouquinho de como elaborar cenários. Como é que você vai fazer para elaborar alguns possíveis cenários? Depois eu vou falar de algo que vocês já escutaram em suas vidas ou que pelo menos já ouviram na graduação, que são as forças motrizes. Eu vou falar o que são as forças motrizes. E para finalizar, eu vou demonstrar como desenvolver um cenário. Ou seja, a partir do momento que você já elaborou esse cenário, como que você vai trabalhar com ele, vai investir nessa opção desse cenário? Bom, vamos então ao conceito de cenários. Então, de onde surgiu, essa questão dos cenários? Bom, lá na época de 70, nos anos 70 aproximadamente, se nós olharmos a literatura sobre estratégia corporativa e administração estratégica e planejamento estratégico, nós vamos encontrar que os autores falavam e afirmavam que se você quer sobreviver e crescer, você tem que prever o futuro. Ou seja, eles falavam que você era obrigado a fazer um planejamento que previsse o futuro. Porém, com o tempo foi passando, o ambiente foi ficando muito mais dinâmico. Então começou a ter um caos aqui que demonstrou o quê? Que é impossível você saber o que vai acontecer amanhã. Então, até hoje existem algumas pessoas que acreditam que você tem que conseguir ter uma previsão exata, saber o que vai acontecer e acertar qual vai ser o seu lucro, a sua receita em tal ano. Porém, com o ambiente dinâmico, é mutável, nós percebemos o quê? Que isso é impossível. Então, nós respondemos aqui. O conceito de cenários é buscar uma maneira de prever o futuro? Não. A previsão do futuro tornou-se impossível, porque nós não conseguimos ter um alto grau de certeza. Nós podemos até tentar prever, mas acertar exatamente no alvo vai ser impossível. Então, o que nós devemos fazer então? Vamos pensar em possíveis futuros de acordo com o que? Variáveis que possam ocorrer. Então, eu me programo para que, se essa variável ocorrer, eu vou agir dessa maneira A. Se essa variável ocorrer, eu vou agir dessa maneira B. E se a variável outra ocorrer, eu vou agir da maneira C. Certo? Mas tem um detalhe. Então, é uma tentativa de prever o futuro e, se eu tiver sorte, eu vou conseguir desenvolver uma estratégia que mais se aproxima dele quando ele chegar e vou ter vantagem sobre os meus concorrentes. Mas tem uma coisa que nós temos que levar em conta aqui. Normalmente, o que se faz? Eu vou fazer 3. Quantas variáveis, quantos cenários eu vou prever? Bom, primeiro de tudo, quanto mais cenários você prever,
maior a chance de ter um plano que vai se adequar ao futuro. Porém, a previsão de cenários é cara e leva tempo. Então, nós não podemos sair planejando todos os cenários possíveis. Então, o que muitas vezes ocorre? Buscam-se cerca de 3 cenários, de 3 a 4 cenários. Porém, é preciso tomar cuidado, porque existe a tendência de se escolher sempre o mediano, de se ficar em cima do muro, porque você vai definir diversos cenários, mas vai escolher um ou 2 para o quê? Para trabalhar melhor, para desenvolver melhor. Então, se você trabalhar com 4 cenários, e eu aconselho não trabalhar com mais que isso, você pelo menos 2 você vai ter que escolher e trabalhar. Mas tá, então para que eu vou fazer cenários? Vamos lembrar que a empresa ela precisa de lucro. Lógico que não estou falando do terceiro setor. Então, o que interfere no lucro da empresa? Interfere o ambiente interno, ou seja, tudo que está lá dentro da empresa. E quem não lembra qual é a diferença de ambiente interno e externo, tem um vídeo aí na descrição. E o ambiente externo, tanto o de tarefas como o macro. Então, nós vamos pensar aqui em 2 pontos. Primeiro, muito se pensa, quando nós falamos em ambiente externo, em mercado. Mercado, lembramos de Porter, com produtos substitutos, concorrentes, clientes, fornecedores e a própria concorrência e novos entrantes. Porém, existem outros fatores no ambiente externo que vão afetar seu lucro, como a própria política, tecnologia, entre outras coisas. E são principalmente nesses outros fatores em que nós vamos atuar e elaborar cenários. Bom, então quando estamos compreendendo um cenário e elaborando um cenário, nós precisamos conhecer o quê? Alguns aspectos importantes que vão influenciar diretamente do ambiente externo, do macroambiente, do ambiente geral. Então nós vamos buscar o quê? Segmentos desse ambiente que vão afetar diretamente a minha empresa. Em primeiro lugar, nós temos aqui o segmento demográfico. Então nós temos que ter uma noção de qual é a população desse país em que eu atuo, onde que está concentrado o polo industrial, o polo de capital, os estados e cidades com maior dinheiro, ou com maior número de pessoas, com maior concentração. Então eu tenho que compreender esse cenário e buscar assim possíveis alterações. Nossa, o país vai virar socialista, vamos ter uma explosão demográfica aqui. Nem adianta, todo mundo vai sair do país, vão ficar poucas pessoas. E esse seria, por exemplo, um cenário com uma alteração demográfica. Temos, por exemplo, o segmento econômico. E o que diz o segmento econômico? Qual que é, por exemplo, a tributação aqui desse país? Por exemplo, se eu investir numa poupança, qual vai ser, eu como empresa, qual vai ser a taxa de juros? Qual é o que vai acontecer com a taxa de juros aqui no país? Ela tende a subir? Ela tende a reduzir? Eu vou poder pegar dinheiro emprestado do banco para investir nessa empresa e crescer ou não? Os meus clientes vão ter facilidade de obter crédito para consumir os meus produtos ou não? Temos também os segmentos políticos, principalmente quando se diz questão de leis. Então, quais que são os impostos aqui? Eu vou conseguir benefícios fiscais aqui? A tendência do próximo político aí que vai ganhar a eleição é de incentivar a indústria ou não? Quais estados que vão incentivar melhor essa indústria? Temos que observar o segmento sociocultural também. Nesse país aqui que eu estou atuando, é comum mulher ser a dona, a chefe de família, ser ela quem trabalha, leva dinheiro e compra as coisas ou não? Ou elas são submissas e elas precisam sempre do dinheiro do seu parceiro? Então são fatores assim que vão influenciar diretamente. Vai ter um boom de entrada de mulheres no mercado de trabalho, a terceira idade,
pessoal mais velho vai ter emprego, vai ter um aumento de poder aquisitivo. E por último, o segmento tecnológico. Como é que são os produtos? Qual é a tendência do mercado? Está sendo desenvolvida uma nova máquina que vai aumentar a minha produção e reduzir meus custos? Ou será que eu estou tendo já uma tecnologia inovadora que vou modificar e muito esse mercado? Então, esses aqui são alguns exemplos. Lógico que nós podemos buscar mais segmentos aqui do macroambiente, mas esses são os que eu considero mais importantes. Em que nós vamos trabalhar esses elementos, nós vamos observar como é que esses segmentos estão hoje e qual a tendência deles amanhã, o que pode mudar amanhã. E assim nós podemos, a partir de cada um deles e da união deles, fazer possíveis tendências de cenários. Vamos então mostrar o básico do que é necessário para se elaborar cenários. Então, o primeiro passo será decidir os investimentos. Então, vamos imaginar que a minha empresa ela possua como uma missão ser uma empresa grande e de automóveis e naturalista que vai em prol do meio ambiente. Então tá, eu tenho um planejamento estratégico que visa exatamente isso. Então eu tenho carros que não poluem, eu tenho carros que gastam menos gasolina, entre outras coisas. E eu acredito, eu vou buscar aqui no cenário, eu estou percebendo que vai haver uma revolução aqui. O petróleo vai acabar e está sendo desenvolvida já uma tecnologia para o carro elétrico. Então, o que eu tenho que observar? Os cenários, vamos lá. Tá, eu vou querer então investir em carros elétricos. Então primeiro eu vou ter que o quê? Escolher aqui os segmentos que vão ser de maior importância. Todos os segmentos vão influenciar nas minhas decisões e nos meus cenários. Porém tem alguns que vão ser de maior importância. Então, por exemplo, o primeiro de tudo é o tecnológico. É uma tendência que surja essa tecnologia em breve aqui de carro de energia elétrica, tá? É uma tendência para daqui a X anos. Então tá, só que a política local aqui ela vai permitir que eu fabrique esses carros elétricos, ou será que não? Ou será que eles têm outros interesses no petróleo? Será que até lá o político responsável pelo país vai ser em pró aí do meio ambiente ou não? Ou ele vai buscar apenas um lucro por relações com petróleo, entre outras coisas? Então eu vou, primeiro de tudo, observar as possibilidades do ambiente. Então eu posso ver, vai ter essa tecnologia? Sim, vai ter essa tecnologia. Não, não vai ter essa tecnologia em X anos. Então já são duas possibilidades de cenários. E cada uma delas poderá contar com mais possibilidades. Se sim, se houver essa tecnologia, a política vai aceitar? A política vai incentivar isso daí? Ou não? Ou a política não vai permitir isso? É a mesma coisa, se não houver essa tecnologia, tá? A política ela vai incentivar centros de pesquisa para isso, para que um dia chegue logo essa tecnologia? Ou não? Ou a política ainda assim vai impedir? Então, através disso, nós podemos buscar diversas possibilidades de futuro. Então, nós vamos acabar gerando o quê? Uns 10 mini-cenários. Vamos gerar diversos mini-cenários possíveis aqui. Isso daqui pode acontecer, isso daqui pode acontecer. Então, quanto mais próximo nós estamos do futuro, maior o nosso nível menor o nosso nível de incerteza. Então nós podemos ir cancelando alguns. E com investimentos e principalmente pesquisas, nós podemos finalmente descobrir o que? Qual será de fato a tendência do futuro. Então nós vamos reduzir para uns 3 ou 4 cenários. Um vai prevalecer. Um será o que nós já vamos investir desde já alto, para que, se ele ocorrer, nós vamos ter vantagem sobre todos. Eu posso também buscar isso em 2, ou até mesmo em todos eles.
Porém, quanto mais cenários eu busco para prevalecer, maior será o meu gasto com isso. Então, às vezes, se eu buscar muitos cenários, pode ser que não valha a pena o investimento que eu fiz simplesmente para buscar esses cenários e preparar essa minha empresa para esse futuro, que se chegar o mais próximo possível do meu cenário, eu vou sair na vantagem. Vamos então para o conceito de forças motrizes, que muitas pessoas já ouviram falar, mas algumas não lembram o que são essas forças. Então, o que são as forças motrizes? São elementos do ambiente externo que, ao ocorrerem, determinam os acontecimentos, ou seja, são elementos que, quando eles acontecem, eles vão determinar o que? O desenrolar da história, ou seja, eles é quem vão determinar qual será o futuro. Então, por exemplo, nós estamos tendo uma eleição nos Estados Unidos. Então, existe a tendência de que um político loucão e socialista entre lá no poder e feche o país para todo o comércio. Então, uma força motriz, no caso, será essa eleição. Se esse candidato entrar, pronto, ele desenrolou todas as tendências para se chegar nesse futuro. Então, isso é que são forças motrizes. É um conceito até que simples, porém complexo de ser aplicado. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de como ocorre o desenvolvimento dos cenários. Então, em primeiro lugar, será elencado que o objetivo central, o que a empresa quer conseguir, qual será o plano estratégico dela. O segundo obstáculo, o segundo aspecto, será observar os segmentos. Vamos ver quais os segmentos que nos influenciarão mais nesse futuro que nós queremos. E aí elencá-los de mais importante para menos importante. Pelo menos para esse plano, para esse objetivo. Depois vamos observar as forças motrizes. Quais serão os acontecimentos que serão o gatilho, ou seja, ao ocorrerem vão disparar o futuro, as possibilidades de futuro. Então nós buscamos o que? Os fatores de importância que, somados ao nível de incerteza, será possível nós fazermos uma seleção. Então nós vamos buscar o que? Possíveis cenários. Ou seja, a partir do momento que nós filtramos o que de fato importa para o nosso cenário e nós buscamos qual é o menor nível de incerteza, nós fazemos essa seleção. Porque quanto maior o nível de incerteza, menos eu vou saber sobre o possível futuro. Então mais difícil será a minha decisão e a dos meus concorrentes. Então eu vou buscar, quanto menor o nível de incerteza, quanto mais certo eu estou, mais fácil de eu fazer essa seleção. E existem diversas ferramentas para você trabalhar com a incerteza, para medir a incerteza e ver como atuar com cada uma delas, que eu vou colocar em um vídeo posterior. E por último, observar os indicadores. Ver o que está acontecendo, se de fato esses cenários A ou B são mais prováveis que ocorra. E então selecione um para ser o que? O seu principal, o que vai se diferenciar, o que vai ser mais investido do que os outros. É assim que você vai não só planejar um cenário e acabar colocando em prática para quando esse futuro chegar e passar a ser o seu presente. E esse foi o meu vídeo de hoje sobre planejamento por cenários. Espero que tenham compreendido um pouquinho o que são cenários e como fazer um planejamento utilizando os cenários. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, favoritem, subscrevam ao canal caso ainda não estejam subscritos e compartilhem com seus colegas. Muito obrigado a todos. Desejo sucesso a todos vocês, lembrando que, sem esforço, não há ganho. Fui!